E chegou o grande dia! Hoje vamos falar sobre balé clássico, mais precisamente sobre as características e sobre as origens do balé clássico, porque tudo tem história, né, gente? E a dança também tem história. E aí, vamos lá? Pessoal, vocês sabem que qualquer tipo de dança causa admiração nas pessoas, né? Quando vê um tango bem dançado, um samba bem dançado. Só que com balé clássico tem alguma coisa extra. O balé clássico causa verdadeiro encantamento e até espanto na plateia. O que é que essa técnica de dança tem de tão diferente das outras para causar esse grau de impacto nas pessoas? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta. Por que é que a gente consegue reconhecer uma bailarina à distância, às vezes ali na fila do banco, ou então sentada no restaurante? Gente, é porque essa técnica de dança, ela absorve o ser. Ela toma aquela criatura por completo, mudando toda a sua estrutura física. E daí você praticamente se torna um alienígena daqueles assim que você consegue ser reconhecido à distância na fila do banco. Vocês sabem, um bailarino, ele anda diferente, ele mexe os braços de forma diferente. Ele senta diferente, ele tá sempre esticadinho, até porque tudo isso acontece na mais tenra idade, né? Normalmente as crianças começam a fazer balé muito cedo, sobretudo as meninas, né? Então isso realmente muda a sua estrutura física. O esporte também molda seu corpo, né? Vocês sabem que quem faz natação costuma ter os ombros largos. Quem faz ginástica olímpica costuma ter a musculatura muito forte, muito saltada, e a estatura mais baixa, costuma ser uma pessoa mais baixa de altura, né? A gente sabe que as atividades físicas, elas mudam a estrutura do corpo da pessoa que pratica aquilo. Acontece, gente, que um esportista, né, um cara que faz natação, uma mulher que faz natação, que tem um ombro largo, ou um cara que tem um ombro largo, ou então um cara que faz triatlon, tá? O cara corre, nada, pedala. Na vida normal dele, se o joelho dele não tiver destruído, né? Se o cara não tiver todo desconjuntado de tanto esforço que ele fez, ele anda normalmente, não anda normalmente? Ele senta normalmente, igual a todo mundo. Você não consegue, à distância, reconhecer um corredor, por exemplo, ou uma pessoa que faz triatlon até, por causa do andar dele, ou por causa do sentar dele, ou o jeito que ele mexe o pescoço. O balé faz isso com as pessoas porque, além de ser uma atividade física, existe ali toda uma linguagem que a pessoa aprende, toda uma nova forma de ser que a pessoa aprende, mas é que ela absorve e acaba sendo difícil dela tirar aquilo no dia a dia dela. Então, gente, o que diferencia o balé clássico de esportes, por exemplo, por que o balé clássico não está nas Olimpíadas, né? Porque o balé clássico, além de ser uma atividade física, ali dentro está a categoria de arte. Então, o bailarino, além do esforço físico, ele interpreta um personagem. Então a gente fala que ali tem o trabalho do atleta e o trabalho de ator, com características muito próprias e com uma linguagem muito própria. Então vamos conhecer as origens dessa linguagem muito própria, vamos conhecer a história do balé clássico. O balé nasceu na França, na corte de Luís XIV, entre os séculos 17 e 18. Luís XIV, que vocês sabem que costumava se chamar o Rei Sol. Então, gente, o balé, que eu ainda não posso chamar de balé clássico, e vocês logo vão entender por quê, afinal de contas, ele ainda estava nascendo para ganhar esse nome de clássico, esse nome depois é que vai vir, ele deriva das danças de corte, que os marqueses dançavam, os duques dançavam, os barões dançavam e o próprio rei dançava. O Luís XIV, ele era um rei que dançava, praticava o balé todo dia.
mais de 20 anos. Existe um canal no YouTube que eu queria indicar muito para vocês, que é o canal do Royal Ballet, que é bem interessante porque além deles trazerem ensaios de balé, trechos de balé, eles também chamaram professores, inclusive historiadores da dança. Olha só, gente, eu sou historiadora e fiz mestrado em História do Brasil Republicano, mas existe gente que é historiador da dança, tá? Existe gente que é historiador do esporte, tá? A gama é variada. Mas então existem pesquisadores da área de dança que são chamados para gravarem vídeos para esse canal no YouTube, e eles têm diversos vídeos, explicando, tá, todo esse percurso do surgimento do balé lá na corte do Luís XIV, tá, até o balé que nós conhecemos hoje em dia. São eles que, pesquisando arquivos históricos, pesquisando bibliotecas, encontrando diários, encontrando cartas, encontrando livros com os tratados sobre dança, eles descobriram, tá? Eles foram gradualmente descobrindo que as 5 posições básicas do balé clássico hoje em dia, elas já existiam na corte de Luís XIV. Não só essas posições de pé, mas também os seus braços correspondentes e todos os seus port de bras, né? Por onde que os braços passam para chegar de uma posição a outra. E vocês podem ver nesses trechos que eu estou mostrando aí para vocês de dança barroca, ou seja, são trechos de vídeos, né? São encenações que o pessoal faz hoje em dia no Palácio de Versalhes, que isso só é possível porque existe pesquisa histórica, né, gente? Isso que vocês estão vendo aí nas imagens, isso não é uma galera que está inventando uma dança. Porque, vejam, na época do Luís XIV, né, na passagem do século XVII para o século XVIII, nós não tínhamos filmadora, certo? Nós não tínhamos câmeras fotográficas, não é mesmo? Então, como é que o pessoal sabe como se dançava? Como? Como é possível saber uma coreografia? Por quê? Porque existe pesquisa histórica hoje em dia. Você vai lá no arquivo histórico e você pega, como eu falei para vocês, diários, cartas, livros com tratados sobre dança, e você vai interpretando aquilo tudo que está escrito ali, e você vai destrinchando os passos, e você consegue recriar, olha que coisa fantástica, você consegue recriar hoje em dia como se você fosse dar vida aos mortos, né? Uma dança que já está morta, você consegue revivê-la. E eles conseguem recriar hoje em dia como se dançava naquela época. Então, como vocês podem reparar, o balé, ele nasce de uma forma extremamente elitizada. Não tem como ser mais elitizada do que isso. É o rei que dançava esse negócio. O rei e a sua patota. Os seus marqueses, os seus duques e os seus barões. Acontece, gente, que esse balé que surge na corte, tá, primeiro da França, depois vai se espalhando para as outras cortes da Europa, né? O balé ele também chega na Itália, ele também foi muito difundido na Itália. Mas é no século XIX o tema do meu canal, certo? É no século XIX que o balé ele vai se consolidar. É no século XIX que eles vão readaptar princípios básicos que já existiam lá no século XVIII. Como eu falei para vocês, já existia desde a corte de Luís XIV as 5 posições de pé e braço, por exemplo. E outra coisa que já existia era a posição de pé aberta, a posição em en-dehors. Agora, esses pesquisadores que eu falei para vocês, os pesquisadores de dança barroca, uma das coisas que mais os intriga é por que foi escolhida essa estética do pé em en-dehors, essa estética do pé aberto. E foi nesse canal que eu falei para vocês, do Royal Ballet, aí no YouTube, tá? Que a moça, né, a historiadora, apresenta algumas teorias. E ela apresentou uma teoria que está sendo difundida hoje em dia, está sendo mais aceita hoje em dia, que é o seguinte, já há algum tempo o pessoal sabia que a esgrima influenciou demais a criação do balé. E dentro dos palácios, tá, em salas especiais, eles praticavam esgrima, luta com espada. E se vocês olharem como se comportam os braços das pessoas na esgrima, tá? Dos lutadores de esgrima, como se comportam as pernas dos lutadores na esgrima, né? E o canal do Royal lá no YouTube, ele explica isso muito bem, mostra isso muito claramente. Vocês vão ver que aquilo influenciou demais o balé. Além disso, eles acham que o pé aberto se deve às botas que esses homens da corte usavam nessa época.
E a pesquisadora nos mostra que quando a bota ela é muito larga, né? Se você andasse com o pé em andedã, que é o pé normal da gente, virado para frente, você ia andar de um jeito muito desengonçado. E aí o que eles começaram a fazer é levar a abertura do pé um pouco em andeor por causa da bota. Então vocês percebam o quanto que a esgrima nos parece ter influenciado a criação do balé. They have a slight turnout of the feet already, and it looks to me really obvious that it's sort of inspired ballet. So shall we have a look at that? En garde. En garde. There we are. Eles nos mostram que no início o andeor ele era levemente aberto, tá bom? Hoje em dia, né, gradativamente ao longo do século XIX, sobretudo durante o século XX, é que o andeor, a técnica do balé, ela vai se disseminando mais, vai se aprimorando mais e vai se diferenciando cada vez mais dos seres humanos normais, né? E o andeor, hoje em dia, ele é completo. O pé do bailarino fica completamente assim como na quinta posição, o pé está completamente um encontrando o outro, a lateral dos pés se encontram. Obviamente que isso é uma abertura que não pode ser feita no pé. Isso tem que acontecer lá em cima, na bacia, tá? Para que o seu joelho não estopore. Então, você, de fato, muda uma estrutura física, porque nenhum ser humano nasceu com a bacia aberta dessa forma, né, virada para esse lado, com o fêmur totalmente rotado para fora. Você faz uma rotação lá em cima, na área do fêmur. Então, você, de fato, muda a estrutura corporal. Você só faz isso de forma a criar os bailarinos que nós temos hoje em dia, que são verdadeiros atletas, se você começa a fazer isso desde cedo na criança. É mais provável que alguém só se torne um profissional do balé clássico se começar na infância. Sobretudo se você é mulher. Porque no Brasil é muito comum que os meninos comecem mais tarde. Por que eles começam mais tarde? Porque é muito raro você encontrar um pai ou uma mãe que tem uma criança, um garoto de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, de 7 anos de idade, que o pai e a mãe falam, vou colocar esse garoto no balé clássico. A gente sabe que o preconceito que existe é grande, né? A maior parte da população acha que balé clássico, quando o homem dança balé clássico, o cara é gay, há esse preconceito. E por causa disso é difícil você ver pais que levam, vou levar ele lá para ver se ele gosta. E no caso das meninas, você vê, sim, muito pai e mãe que leva meninas até de 3 anos de idade, né? E às vezes os pais levam lá para ver se ela gosta, né? Para ver a bichinha saltando, mexendo o bracinho, fazendo plié, para ver se ela gosta. Então é muito comum que as meninas comecem mais cedo. Então a competição entre mulheres é mais acirrada. É difícil você encontrar uma bailarina clássica profissional, né? É difícil que essa garota tenha começado a fazer balé clássico com 16 anos de idade. Né? Se você quer começar a fazer balé clássico com 24 anos de idade, a gente faz porque a gente gosta. E a gente conhece aqui no Brasil e no mundo isso, inúmeras pessoas que fazem balé clássico 2 vezes por semana. Agora, para você se tornar profissional, o buraco é muito mais embaixo. Então, quando a gente está falando de balé clássico como profissão, não por gosto que eu gosto, mas quando você está falando de balé clássico como eu quero que essa criança seja um profissional do balé clássico no futuro, o nível de treinamento é absurdo. Então, eu vou mostrar aqui uns vídeos para vocês da escola Vaganova, que tem lá em São Petersburgo. Então, como é que é feita a seleção? É uma seleção que é feita pelo físico das crianças, né? A banca examinadora não está nem muito preocupada se essas crianças estão rodando tantas piruetas ou um port-de-bras bonito, tal. Isso tudo eles vão formar a criança. O que eles querem ver é o físico. E eles colocam as meninas de calcinha, eles tiram a roupa completa da menina, os meninos ficam de cueca e as meninas ficam de calcinha, porque o que eles querem ver é o físico da criança. Eles colocam a criança para dar uns saltos, para esticar o pé, para fazer um pliézinho, e ali eles têm um olho clínico
eles conseguem ver qual é o tipo de corpo, de musculatura que, sendo trabalhada, vai conseguir alguma coisa, e eles apostam em algumas crianças sim ou não. Eu não vou falar aqui para vocês de todos os bailarinos e de todos os coreógrafos que foram influenciando o balé para que ele se tornasse o que hoje nós conhecemos, balé clássico, mas eu vou aqui dar uma pincelada nos primeiros personagens, tá? E são esses primeiros personagens que deixam as marcas mais profundas no balé clássico. A primeira pessoa que eu preciso citar é a Maria Taglioni. Maria Taglioni é uma das bailarinas mais famosas de balé clássico no mundo, tá? Ela nasceu no iniciozinho do século XIX, ela nasceu na Suécia, mas ela é filha de um coreógrafo italiano, o senhor Taglioni. A gente pode falar, se escreve Taglioni, tem um G, mas é Taglioni. Ela era então filha desse coreógrafo italiano e de uma bailarina sueca. Por que a Maria Taglioni ela é tão famosa e impactou tanto o balé clássico? Olha, eu diria que é por causa de uma combinação dela com o pai, que é o seguinte: na época da dança barroca ainda, né, quando o balé surgiu, quando ele começa a se destacar da dança barroca e virar algo próprio, ainda eram danças, assim, coreografias que não narravam nada. Né? Por exemplo, a ópera ela conta uma história, né? Como se fosse uma peça de teatro cantada. Ela narra uma história que tem início, meio e fim. E a dança barroca é só uma coreografia que você dança e pronto. E o início do balé também foi assim. Lá no século XIX, começou-se a pensar o seguinte: será que o balé ele não pode ter uma narrativa? Olha que sacação. Será que a gente não consegue contar uma narrativa por meio da dança? E, gente, um dos primeiros balés a ter história, a contar uma história, mas não é por causa disso que ele é o mais famoso, foi o balé conhecido como La Sylphide. La Sylphide, ou então a Sylphide. E aí eu teria milhares de coisas para falar para vocês sobre a Sylphide, e eu vou fazer isso em próximos vídeos, porque eu quero pegar balé por balé e destrinchar eles para vocês. Porque nós estamos falando já do início do romantismo, né? O romantismo começa lá no finalzinho do século XVIII e avança aí no século XIX. O balé La Sylphide ele foi lançado em 1832, que o balé La Sylphide foi lançado. Ele foi dançado na Ópera de Paris. É um balé que tem tudo do movimento romântico, tudo. Porque é um libreto. O libreto é a história do balé. Quando você cria um libreto, você cria uma sinopse do que é aquela história que você está querendo contar. É uma história que bebe nas tradições antigas, da mitologia antiga dos países da Europa, daqueles estados-nações que estavam nascendo. Além disso, ele traz o ideal da mulher idealizada. É uma mulher, afinal de contas, o nome do balé é a Sylphide, né? Então ela é uma Sylphide. O que é uma Sylphide? A Sylphide é uma espécie de fadinha, uma fada, é um ser da natureza, um ser que habita a floresta. Ela inclusive tem umas asinhas, gente, nas costas dela, tá? O negócio é fofo. E como vocês podem imaginar, um ser que tem asas, ele voa. A coreografia desse balé, La Sylphide, a Sylphide, foi feita pelo pai da Maria Taglioni, né, da Maria Taglioni, e a filha tinha uma habilidade que estava se desenvolvendo na dança naquele momento, que ela conseguia subir na ponta dos pés. Como assim subir na ponta dos pés? Era exatamente como acontece hoje no balé clássico? Não, veja, a sapatilha da Maria Taglioni, ela era uma sapatilha que ainda não tinha aquela parte dura de baixo, aquela caixa de gesso que fica embaixo na ponta da sapatilha, tá? Ainda não tinha isso facilita com que você fique na ponta do pé. É óbvio que ela só conseguia subir na ponta do pé por breves momentos, ela subia e descia, mas ela fazia isso com muita graça, com muita leveza, e a roupa que o pai dela fez para ela também influenciou demais o balé clássico. Isso é visto até hoje é a mesma roupa, tá? Que veio daquela época, de 1832, é uma saia de tule que o pai fez mais ou menos até a altura do tornozelo, deixando o pé à mostra. E toda vez que ela levantava a perna nessa saia de tule, o peso do corpo em cima só da pontinha do dedo do pé, a saia de tule ela tinha quase que vida própria.
ela levantava e demorava a baixar, porque o tule é um tecido que desce com delicadeza, né? Então é como se ela voasse. E quando o bailarino levantava ela também, a roupa também ajudava esse visual etéreo, esse visual de fada, de sílfide, essa mulher inalcançável. Mas eu quero deixar aqui algumas imagens para vocês. Eu deixei até em câmera lenta, eu baixei esses vídeos em câmera lenta. Essa coreografia que vocês estão vendo aí agora não é o original perfeito do Taglioni, já tem algumas movimentações da atualidade. Mas eu trouxe para vocês esses trechos para vocês verem a graça que a bailarina tem e como isso espantou o público, deixou o público perplexo. As audiências, tanto na Suécia, quanto em Paris, quanto em Moscou, em qualquer Londres, as pessoas ficavam boquiabertas com o que elas estavam vendo. Aquilo era completamente novo. As pessoas ficaram completamente em choque com aquilo e escreviam nos jornais sobre o que viram. Escreviam cartas para os parentes sobre o que viram, falavam nas ruas sobre o que viram, e Maria Taglioni virou assim um sucesso, e ela impactou, porque dali em diante todas as bailarinas queriam fazer um trabalho de pé que as permitisse subir na ponta do pé, a ponto da pequena indústria que fazia, né, que estava ali confeccionando roupa e sapatilha, pensarem no que fazer na sapatilha para deixá-la mais dura, porque a dela não era dura ainda, era uma sapatilha mais... Vou trazer aqui a foto para vocês verem, uma sapatilha mais soft, mas o que eles poderiam fazer de tecnologia, né, que no caso hoje em dia é a caixa de gesso que tem na ponta da sapatilha, o que eles poderiam fazer para ajudar, para que as bailarinas ficassem mais tempo em cima da ponta do pé. E só para fechar esse vídeo, que já está longuíssimo, eu quero deixar só a última deixa aqui para vocês, e que marca essa impressão visceral que as pessoas tiveram com o balé clássico quando elas viram. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das partes mais erotizadas do corpo feminino no século XIX, né, eram os pés e as mãos. Por que os pés e as mãos? Porque na maior parte do tempo, durante o dia e durante a tarde, as mulheres estavam quase sempre todas cobertas. Até o cabelo ficava coberto, gente. Dificilmente uma mulher sairia na rua de dia sem um chapéuzinho, sem cobrir a cabeça, né? Então as partes femininas que estavam à mostra eram as mãozinhas e os pezinhos. O pé desnudo? Não, o pé não era um chinelo de dedo que o pé estava aparecendo, não. Mas quando elas andavam, o vestido mexia e a ponta do sapato, a ponta do pezinho aparecia sobre os vestidos, e os caras achavam aquilo lindo. E eles idealizavam as mulheres a partir do pezinho que eles viam. Inclusive tem um romance do José de Alencar aqui no Brasil chamado A Pata da Gazela. Vocês já devem ter ouvido falar. A Pata da Gazela. Por que tem esse nome engraçado, esse romance de 1870? É porque conta a história do livro que um rapaz encontra um sapato na rua, muito pequenininho, muito delicado, e ele fala: nossa, mas a dona desse pezinho, ela parece ter realmente um pezinho tão fino, tão delicado, que parece até a pata da gazela, né? E nesse sentido você vai idealizando a mulher. Então eu falei para vocês que o pé é uma coisa, o pé feminino é uma coisa erotizada. Então agora acorda e imagina essa sílfide no palco, essa mulher que parece que voa, essa pluma. Imaginem que ela está no palco com um sapatinho de cetim, a sapatilha dela de cetim muito delicada, e de repente essa mulher sobe na ponta dos pés. Vocês imaginaram o impacto disso? Isso não é um ser humano. Isso é uma deusa que mal toca o chão. Depois a gente continua com outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. Olha aqui, há muito tempo que eu não falo para vocês. Cadê o like no canal? Se inscreve aí, aperta o sininho. Eu não sou de ficar pedindo isso o tempo inteiro, mas agora eu vou pedir. Cadê o like no canal? Cadê aí apertando o sininho para se inscrever?
Beijos, voltem sempre, teremos mais vídeos sobre balé clássico que eu amo demais e a gente vai destrinchar aí alguns balés, sobretudo La Sylphide, depois Giselle, a gente pode falar sobre o Lago dos Cisnes, La Bayadère e muitos outros. Beijo!